Louvado seja o coração de Jesus. Deus abençoe, filhas. Estamos aqui para mais um encontro, para mais um momento de meditação. Essas lives que estamos fazendo toda terça-feira, às 21 horas, meia horinha, 30 minutinhos, meditando sobre a vida de oração da Mãe Espiritual. Estamos já há algumas terças-feiras meditando sobre um dos adornos da Mãe Espiritual na sua vida de oração, que é a piedade. Então, a vida interior de uma alma piedosa, que é fundamental para a maternidade espiritual pelos sacerdotes, para esta vocação. Então, estamos aí nos aprofundando um pouquinho neste tema, nesta virtude, este dom do Espírito Santo, tão importante para a nossa vida de oração. Quero agradecer mais uma vez. A nossa live da semana passada teve uma participação muito especial de um sacerdote, o nosso pai fundador, Frei Paulo Maria, falou conosco um pouco sobre este apostolado, sobre esta vocação, sobre o seu coração sacerdotal. Então, aquelas também que não puderam assistir, está disponível ainda esta live aqui no nosso canal do Instagram e também no nosso canal do YouTube. Então, dá para as senhoras assistirem ainda, ouvir um pouco de um coração sacerdotal, que para nós que temos esse chamado, a maternidade espiritual, sentimos de forma muito feliz, muito alegre o nosso coração ao ouvir um sacerdote. E também quero aproveitar para agradecer todos os sacerdotes que têm entrado, todos os religiosos, religiosas que têm nos acompanhado, até mesmo alguns ao vivo. Agradeço imensamente e peço até que cada um que puder comente, pergunte, também dê a sua impressão, que para nós é muitíssimo importante para que esse apostolado possa crescer e chegar ao coração daquelas que se sentem chamadas e não sabem como viver esta vocação. Então, é com muita alegria que nós temos tentado tornar público um pouco mais sobre esta vocação, que São João Paulo II disse que era uma vocação escondida, mas por isso pouco vivida, e nós queremos que ela seja muitíssimo vivida, porque é uma necessidade para o nosso tempo, é uma necessidade para a nossa igreja. Hoje também é um dia especial porque nós temos uma grande devoção à Quaresma de São Miguel, um tempo muito forte na nossa igreja. Então, quero começar rezando um pouco, também aí honrando e lembrando e fazendo memória do nosso grande São Francisco de Assis, que inclusive é nosso padroeiro na fraternidade este ano, junto com Santa Clara de Assis. E quero pedir que São Francisco possa interceder pelo nosso apostolado, Santa Clara também, que nós tivemos também a alegria de comemorar a memória de Santa Clara, essa grande mãe espiritual para os franciscanos, para toda a nossa humanidade. E também pedir nesta Quaresma de São Miguel, que São Miguel possa interceder pelo coração de cada mãe espiritual, para que nós possamos ter a fortaleza para viver esta vocação tão necessária e tão forte ao coração de nosso Senhor, que é cuidar, zelar, amar, rezar, se imolar pelos seus sacerdotes. Então vamos começar hoje rezando a São Miguel, Arcanjo. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos,
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente vos pedimos, que vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Assim seja. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhas coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebes tu mesmo dos teus venenos. Em nome de Jesus, assim seja. Amém. Vinde, Espírito Santo, enviai do céu um raio de vossa luz. Nossa Senhora Misericórdia Materna, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, rogai por nós e defendei-nos no combate. Com o vosso Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Filhas, então, dando sequência às nossas meditações, estamos falando sobre uma virtude muito necessária, que adorna, então, aí, a vida de oração de uma mãe espiritual, mas não só das mães, mas também de todo o cristão. Estamos falando da piedade, a vida interior de uma alma piedosa, de modo especial, chamando aí a atenção para alguns aspectos da nossa vocação à maternidade espiritual. Então, falamos na última meditação sobre como a piedade pode ser mal entendida. Hoje, então, nós falaremos um pouco de como a piedade é um movimento de amor devotado de uma alma. Então, a própria palavra piedade, ela já evoca de nós, então, esta ideia de um amor que eu tenho devoção. Nós que vamos vivendo a vida de oração, nós sabemos que a devoção vem do ato da nossa vontade, do nosso apreço por algo, né? Então, uma alma devotada, ela tem logo o seu coração voltado para a doação, para o dom de si, que nós também já falamos aqui em outros momentos, quando nós falávamos da conformidade com a vontade de Deus, né? E também falamos do desejo de doação que deve ter no coração de uma mãe espiritual. Me doar para salvar almas. Amando a Deus, eu desejo salvar as almas. E esse é o nosso grande desejo como mãe espiritual, né? Que os sacerdotes sejam santos, que eles se salvem e salve ainda mais almas. Então, uma alma piedosa tem este amor devotado de se doar pelo outro. São João Paulo II vai falar belamente sobre isso, que, por exemplo, na relação matrimonial, é necessário esse dom de si, é necessário esse deixar o meu egoísmo para que um terceiro nasça, por exemplo, naquela relação. Então, o pai e a mãe, eles só podem gerar um filho quando eles entendem o mistério do dom de si, do se doarem para que aquele filho nasça. Então, numa relação, por exemplo, entre uma mãe espiritual e o seu filho, sacerdote, ela precisa entender que ela precisa se doar. Doar para que aquela alma se fortaleça, para que aquela alma cresça. Para isso, ela precisa ordenar os seus afetos, abandonar todo e qualquer egoísmo, toda e qualquer curiosidade, principalmente. Então, por isso, ela precisa ter, sim, uma alma piedosa, uma alma devotada, que gera, então, uma grande característica de uma piedade cristã, este doar-se. Nas cartas de São João,
ele já vai nos ensinar, né? O doar para que o outro viva, né? Que é a maior prova na cruz. Então, isso vai gerar numa alma piedosa um amor dedicado, né? Por isso falamos de um amor devotado. E há também uma piedade filial neste coração devotado. Logo, ele se volta de fato para Deus Pai, para esta relação que gera neste coração, gera nesta alma piedosa, generosidade, que é algo que nós precisamos muito para a vida de oração. Gera ternura, né? Para que eu possa ir com o coração, então, mais dócil, mais manso, mais conformado para a minha oração. E gera também zelo, tanto no meu ato, né? Quando eu falo da generosidade, da ternura, do zelo, gera no meu ato, mas gera também nas minhas relações. Seja nas minhas relações para com o próximo, seja da minha relação para com Deus. Por isso, falar de uma piedade filial devotada. Então, eu consigo olhar para Deus Pai com esta relação de generosidade, de ternura, de zelo. E também para com os meus pais terrenos, né? Para com meus pais nesta vida. Então, uma alma piedosa fará exclamações, como diz aqui o Padre Guibert, que nós estamos meditando nesta passagem, que fala que nós então rezaremos: ó Jesus, pie, ó Mãe piedosa. E isso vai trazendo então no nosso coração também esses sentimentos, esses afetos e esta consciência da piedade. Então, nós já podemos entender que a piedade, como este movimento de amor devotado na nossa alma, nos apresenta também, primeiramente, um movimento próprio da religião, que também é apresentada pelos santos para nós como uma virtude, a virtude de religião, que faz o quê com o nosso coração? Nos coloca, de fato, diante do Criador. É este movimento dessa virtude da religião que nos coloca nesta relação filial e paternal para com Deus. E também pode nos fazer compreender melhor, filhas, esta relação maternal e filial entre nós, mães espirituais, e o nosso filho espiritual. Porque aí colocamos, de fato, esta relação numa relação sobrenatural e não naturalizada, onde nós queremos, então, sempre ter aquela relação mais próxima, aquela relação mais até mesmo carnal, no sentido do toque, do afeto, né? E sim deixamos ela transcender para uma relação estreitamente sobrenatural. Por quê? Porque neste momento em que eu compreendo esta piedade dentro deste movimento de amor devotado e de um movimento próprio da religião, eu consigo perceber de fato quais são os atos que esta piedade move em minha alma. O primeiro deles é a máxima das orações que nós podemos realizar, que é a adoração. E aqui nós de novo encontramos com a nossa vocação. O grande momento que uma mãe pode rezar pelo seu filho sacerdote é numa adoração eucarística. Por isso que nós fazemos horas santas pelos sacerdotes. Por isso que nós, no Ame pelos Sacerdotes, no nosso apostolado, nós colocamos a adoração eucarística como este grande movimento pelos sacerdotes, porque isso mesmo já nos ensina a carta que a congregação do clero lançou sobre a maternidade espiritual, pedindo adorações perpétuas pela santificação dos sacerdotes. E aqui eu reforço mais uma vez, aquele padre, aquele pároco
que deseja este movimento, que deseja esse apostolado, ame pelos sacerdotes na sua paróquia, entrar em contato conosco, ou aquela mãe que se sente chamada, que já reza, já se reúnem para rezar pelos sacerdotes e desejam ser orientadas, acompanhadas, formadas. Esta é a nossa missão. Este é o nosso chamado e nós queremos que muitos possam conseguir se colocar então em adoração, em oração, em profunda união com nosso Senhor pela salvação dos sacerdotes. Então o Padre Guiberto vai nos falar que essa adoração predomina nela não um desejo de intimidade, mas sim o temor gerado por este amor devotado que movimenta aquela alma. Não meramente o medo, o pavor nas relações, aquele desejo de que eu quero me unir a Deus por medo do inferno. Não, eu quero me unir a Deus porque eu reconheço o seu amor por mim, eu reconheço o poder de Deus sobre mim, eu reconheço Deus como meu Criador, como aquele que me sustenta. Então, esta adoração eu reconheço de fato que Deus, Ele é, então, o meu Pai, o meu Criador. Então, eu preciso também me colocar nesta adoração em atos de piedade, em atos de prostração, mas que devem ser frutos, seja o meu estado de me colocar de joelhos, de me colocar diante desta oração, que seja um ato de um movimento interior, como nós estamos falando, Um ato de amor, que eu quero me expressar por Deus e também por aquela alma que eu rezo, que eu intercedo, que eu suplico. Então, o ato de adoração, vai completar o Padre Guiberti para nós, é um ato de amor. Então, filhas, se vocês querem demonstrar muito amor pelo seu filho sacerdote, tantas vezes não será no abraço, não será no contato físico, porque às vezes ele nem sabe que você reza por ele, mas será neste mais profundo ato de amor, de reparação que você pode fazer, um ato de imolação que você pode fazer, um ato de consolação que você pode fazer por meio da adoração eucarística. Então, que façamos muitas horas de adoração pela santificação dos sacerdotes. Então, por exemplo, a bondade também, ela se revelará nestes atos, neste movimento da piedade nos nossos corações. Então, a adoração, ela trará também para nós um grande movimento de bondade e, como nós também falamos já, de ternura e de zelo para com as almas. É o máximo da nossa caridade, nos colocarmos ali dedicados por um certo tempo na presença eucarística, fazendo este movimento, então, a Deus de amor pelo próprio amor. Lembrando aqui São Francisco de Assis, que nós até falamos no início dessa meditação sobre a Quaresma de São Miguel, São Francisco falava muito da necessidade de amar, porque o amor não era amado. Então, amar este grande amado, que é Jesus. Então, o ato da adoração é um ato que nos traz, então, este coração bondoso, terno, justo, zeloso. Então, neste ato de piedade, movido por este amor devotado, filhas, traz um duplo movimento para nós, que vai nos levar, então, à virtude da religião e a um ato extremo da nossa devoção. Então, por exemplo, vamos começar a Quaresma de São Miguel hoje. É um ato devocional, é um ato de amor que nós vamos demonstrar também. Então, junto
disso, o Padre Guilherme vai nos falar, então, de alguns aspectos desta alma piedosa que traz este movimento de amor devotado. O primeiro dele é que este mesmo ato de adoração, ele traz junto consigo, então, o amor. Então, eu cresço na caridade, eu cresço nesta busca da perfeição pela caridade, que nós sabemos que deve ser o grande motor da nossa alma, né? Nos unirmos a Deus, crescermos no amor, ganharmos a perfeição do amor. Então, esses atos de uma alma piedosa estarão impregnados deste mesmo amor. Não tem como separar, diz o Padre Guibert, a adoração do amor. E uma alma piedosa traz em si o desejo da adoração e o amor. O segundo ponto, ele vai dizer que o sacrifício vem junto com o dom de si. Então, como nós falamos, o dom de si é esse desejo de doar-me. Então, vem logo o sacrifício. Por isso que um dos adornos da maternidade espiritual, e nós já meditamos aqui no Ame pelos Sacerdotes, em outras formações no nosso canal do YouTube, que uma mãe espiritual é chamada ao sacrifício, é chamada à imolação pela salvação do seu filho sacerdote. Mas qual sacrifício, irmã Teresa? Não sabemos, filhas. Descobriremos à medida que formos conhecendo qual é o desejo de nosso Senhor para a sua alma como mãe espiritual. Então, não precisamos nos preocupar com o sacrifício que aquela mãe faz, ou aquela outra, ou um pedido que Nosso Senhor fale ao coração daquela e não fale ao seu coração, porque é algo muito próprio. Diz respeito à sua salvação e à salvação daquele sacerdote. Diz respeito às suas inclinações, à vida espiritual e às inclinações daquela outra mãe. Então, nós propomos, às vezes, orações, roteiros, mas esta relação é muito pessoal de Nosso Senhor para com cada alma. Então, nós temos que ter muito cuidado, muita atenção, para não tentarmos enquadrar demais, engessar demais a vida espiritual de uma mãe, chamada a esta vocação pelos sacerdotes. Porque nós não sabemos o mistério que Nosso Senhor guarda e pede àquela alma. Por isso, a necessidade de orientação, de acompanhamento. Sozinhas, filhas, nós não conseguimos discernir. Precisamos de um acompanhamento. Precisamos de pessoas sábias, experimentadas na vida espiritual, experimentada nos conceitos sobre a vida de oração, para que possa nos acompanhar. Então, os sacrifícios, as penitências, o jejum, tudo aquilo que eu irei doar pela salvação do meu filho sacerdote, precisa estar muito bem acompanhado, para que seja oferecido de forma pura, de forma consciente, para que gere os méritos e os frutos necessários na alma do meu filho e na minha própria alma. Aí está o grande escondimento desta vocação. Eu não devo revelar a todo o mundo o que Nosso Senhor move na minha alma como mãe espiritual. Isso deve ser revelado apenas a quem me acompanha, ao sacerdote, ao meu diretor espiritual, à minha acompanhadora. A Terezinha está fazendo uma pergunta. Irmã, então uma mãe espiritual só reza por um padre? Não, nós também não sabemos deste mistério. Há almas que serão chamadas a ser mãe de muitos, e há almas que serão chamadas a ser mãe de um apenas. Então, nós não sabemos também, à medida que esta mãe vai se doando a esta vocação, Deus vai revelando. Então, por exemplo, dentro desse documento da igreja, nós temos
mães uma mãe só rezou e de uma cidade inteira ela fez brotar vocações religiosas masculinas e femininas. Então, ela é mãe espiritual de todas aquelas vocações que ela se doou, se sacrificou no silêncio, na simplicidade, na humildade, e uma cidade que não tinha sacerdote, que não tinha vida religiosa, de repente toda a nova geração foram padres e freiras. Então ela ganhou ali muitas almas como filhos espirituais. Mas nós também lemos naquele mesmo documento uma mãe espiritual que uma freira muito simples, muito humilde, esquecida no canto do convento, e ela sustentava a alma de um cardeal, que é muito importante para a igreja, porque quantas almas e quantas decisões aquele cardeal não fez pela nossa Santa Igreja. Então, ela tinha esta missão, sustentar aquele sacerdote. Mas nós não sabemos também quantas vezes nosso Senhor recolheu aquelas orações e salvou tantas outras almas em outros tantos lugares que aquela religiosa desconhecia. Então, nós não temos como dimensionar. O que nós temos é oferecer os nossos sacrifícios, oferecer as nossas orações e deixar que nosso Senhor forge em nós esta união mais íntima com a maternidade espiritual de Nossa Senhora. Nós só somos mães espirituais na participação da maternidade espiritual de Nossa Senhora. Então, nós precisamos ter intimidade profunda com o coração dela, porque é ela que nos levará à intimidade com o sumo e eterno sacerdote. Estando íntimas com Jesus, nós saberemos a necessidade dos filhos sacerdotes que nosso Senhor formar em nós. Agora, um cuidado que nós temos que ter é, filhas, nós devemos rezar e nos oferecer. Se eu conhecerei ou não o meu filho sacerdote, eu não sei. Então, muitas têm tido a graça de conhecer alguns filhos sacerdotes, mas isso não é uma regra. Então, eu preciso entrar nesta união com Nossa Senhora e com Jesus para, de fato, eu saber qual é a obra que Ele deseja fazer na minha alma e nesta vocação. Então, ofereçamos. Foi o primeiro elemento que nós trouxemos para a vida de oração de uma mãe espiritual. Oferecer-se. E Deus fará. E Nossa Senhora conduzirá. Mais uma filha pergunta se podemos rezar por um padre que já faleceu. Sim, devemos. Isso é um ponto muito importante. Nosso Senhor também nos dará aspectos do sacerdócio para que a gente reze. Então, sacerdotes que já faleceram, sacerdotes que estão com problemas de saúde, sacerdotes que estão passando por determinadas situações, e nós devemos rezar por isso, né? Sem julgar, porque uma mãe não julga, sem trazer qualquer alarde sobre isso, né? Trazer qualquer elemento para que se gere qualquer constrangimento ou qualquer situação constrangedora. Naquele caso, eu só devo rezar, né? Então, devemos rezar sim pelas almas dos sacerdotes e devemos pedir sim a graça da misericórdia para aqueles sacerdotes. Então, filhas, só um último ponto para finalizarmos a meditação desta semana, né? Então, depois da adoração, trazer para nós o amor, este crescimento na caridade, nós traremos o sacrifício, e este sacrifício ele está associado ao dom de si, e por último, o ardor ao zelo. Então, é natural que uma mãe queira zelar pelo seu filho sacerdote ou pelos sacerdotes. Que às vezes você não tem uma maternidade espiritual para com aquele sacerdote,
mas mesmo assim você quer zelar por ele, quer zelar pela igreja, quer zelar pelas coisas de nosso Senhor, quer zelar pela verdade, quer zelar pela fé, né? Então, esse ardor, ele vem por esta alma piedosa, que é movida por este amor devotado. Respondo à última pergunta da nossa filha aqui. Irmã, eu rezo pelos seminaristas e religiosas. Sim, devemos rezar muito pelos seminaristas e devemos rezar muito pelos formadores dos seminários, que também são padres, muitos deles, pelos reitores dos seminários, para que todos sejam santos. E, por favor, rezem sim pelas religiosas, rezem por mim, filhas, para que eu seja fiel e também para que tantas religiosas, como mães espirituais já naturais pelo seu voto, pela sua entrega, pelo seu chamado, também possam ser grandes mães espirituais dos sacerdotes. Gratidão, filhas, pela presença. Hoje parece que passou tão rapidinho, né? Mas então nos vemos na próxima terça-feira. Quem quiser rever, meditar um pouco mais sobre esta alma piedosa que tem em si este movimento, deste amor devotado, é só entrar aí de novo no nosso canal e também no nosso canal do YouTube. E dou um recadinho para aqueles que estão nos assistindo no YouTube. Por favor, curtam, compartilhem, mas também se inscrevam no nosso canal, para que esse apostolado possa ser cada vez mais conhecido. Gratidão, Deus as abençoe imensamente e que este tempo da Quaresma de São Miguel seja um tempo de muitas graças, de muitas bênçãos. Com o vosso Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Deus abençoe. Santa noite, filha.